Então, antes de começarmos, quero-vos fazer aqui uma pergunta. Não precisam de responder em voz alta, nem precisam de escrever no chat. Respondam a vocês mesmos com honestidade. Quantas vezes nesta última semana vocês sentiram que o vosso dia a dia de trabalho foi uma corrida permanente contra o tempo? Desde documentos para redigir, e-mails para responder, legislação para consultar, relatórios para elaborar, reuniões para preparar, pedidos de cidadãos para tratar e tudo para ontem. Este cenário é familiar. Ora, muitos de vocês devem concordar comigo que sim, e nós também, que não trabalhamos na função pública, também achamos que sim. E esta é a realidade do vosso trabalho e de quem se trabalha no setor público, e aliás, em quase toda a Europa. Os recursos humanos, eles são escassos, as exigências crescem, os prazos apertam e a documentação vai-se acumular a um ritmo que parece impossível de acompanhar. Pois é, e bem, é exatamente isso que vamos falar hoje. Ou seja, não vou falar sobre tecnologia, não vou falar sobre inteligência artificial como se ela fosse um tema reservado a especialistas ou engenheiros informáticos ou o que é que seja. Vamos falar sobre uma ferramenta concreta, disponível agora, que pode transformar, e quando eu digo que pode transformar, digo isto mesmo com toda a seriedade, a forma como nós trabalhamos no nosso setor público. O nome desta ferramenta é Microsoft Copilot e antes de avançarmos eu preciso de desmistificar aqui uma coisa que eu ouço com muita frequência, que é, eu não percebo nada desta tecnologia. A questão é, não é preciso nós percebermos desta tecnologia para usarmos bem o Copilot, não é preciso sabermos programar, não é preciso termos feito nenhum curso técnico avançado, é preciso querermos trabalhar melhor, é preciso estarmos abertos à mudança e é preciso percebermos o contexto em que esta ferramenta existe e é o que estamos aqui hoje a fazer. Então, durante esta hora vamos percorrer aqui juntos 6 grandes áreas. Vamos falar dos fundamentos, da redação documental, da gestão de informação, de comunicação, de análise de dados, da automatização de tarefas. No final, o que eu quero que vocês tenham é uma visão clara, uma visão prática e crítica do que é que o Copilot pode fazer por vós e do que é que ele não pode, porque isso é igualmente importante. Então, vamos começar pelo princípio. O Microsoft Copilot é um assistente de inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft que está integrado no nosso ecossistema de produtos que a maioria de nós usa todos os dias. O Microsoft Word, o Excel, o Outlook, o Teams, onde nós estamos agora, o PowerPoint, o SharePoint e por aqui fora. É, em linguagem muito simples, um assistente extraordinariamente capaz que vive dentro das ferramentas que nós já conhecemos. Porque a palavra Copilot? Esta palavra Copilot não, é intencional, aliás. Não quer dizer piloto, mas é copiloto. Ou seja, a Microsoft fez uma escolha deliberada neste nome. Esta ferramenta não está aqui para substituir quem trabalha. Está aqui para apoiar, para nos tirar carga de cima, para fazer o trabalho behind the scenes que ninguém vê e que, no fundo, nos vai permitir focarmos naquilo que realmente importa, que acaba por ser um posicionamento importante e já iremos voltar a ele aqui várias vezes ao longo deste webinar. Mas como é que ele funciona? Sem entrar aqui em tecnicismos desnecessários, o Copilot ele baseia-se naquilo que se chama modelos de linguagem de grande dimensão. Ora, são sistemas treinados com imensas quantidades de texto, seja ele livros, artigos, documentos, páginas web, códigos informáticos, que aprenderam os padrões da nossa linguagem, a linguagem humana, ao ponto de eles conseguirem gerar texto, responder a perguntas muitas vezes complexas, resumir documentos extensos, redigir comunicações e muito mais. Então, eu gostava que vocês pensassem no Copilot como um colaborador que leu tudo o que foi escrito e está sempre disponível. Está sempre de bom humor, está sempre com vontade de nos ajudar e nunca se vai queixar de trabalhar fora de horas. E não acaba por ser uma metáfora, nós já vamos perceber porquê, mas dá uma ideia do tipo de capacidade que nós estamos a falar. Agora, há algo aqui que causa muita confusão e que precisa de ser esclarecido desde o início. Nem todos os copilotos são iguais, há diferenças significativas entre versões e essa distinção tem implicações diretas para quem trabalha no setor público. Ora, o Copilot gratuito, ele é acessível a qualquer pessoa com uma conta da Microsoft e ele pode ser usado para tarefas gerais, ou seja, escrever um e-mail pessoal, pesquisar informação, criar ideias, mas não tem acesso aos documentos e aos dados da nossa organização e as garantias de privacidade são muito mais limitadas. O Copilot Pro é uma versão paga para utilizadores individuais, já tem capacidades alargadas e acessa modelos de linguagem mais fortes, ainda assim ele não está pensado especificamente para o contexto organizacional.
E depois temos o Copilot para o Microsoft 365, que é a versão verdadeiramente relevante para a administração pública. Esta é a versão que se integra mais com os nossos dados, com os nossos documentos, que tem garantias contratuais de conformidade com o RGPD. Eu sei que o RGPD entrou em vigor em 2018 e já caiu um bocadinho em desuso, mas a verdade é que ele continua em vigor e é muito importante, inclusive agora que estamos a colocar os nossos dados muitas vezes na inteligência artificial. Então, no fundo, este Microsoft, este Copilot 365 tem um ambiente seguro, transmite-nos segurança, porque acaba por ser uma versão muito mais completa e que nos permite a nós refletir quando pensamos na transformação digital do setor público. Agora, o que é que se ouve muito? Ouve-se muito o termo de inteligência artificial generativa. E o que é que isto significa? Em termos práticos, significa que este tipo de sistema ele não se limita a recuperar informação que foi explicitamente guardada, como faz aqui o motor de busca que nós fazemos no Google. Ele vai criar conteúdo novo através dos padrões que aprendeu durante o seu treino. E isto tem uma implicação enorme, ou seja, o sistema pode produzir texto que parece completamente plausível e bem escrito, mas que vai conter erros, vai conter impressões ou mesmo afirmações que são totalmente falsas. E isso tem um nome que se chama alucinação. Provavelmente muitos de vocês já ouviram esta palavra. E acaba por ser das características mais importantes que nós temos de conhecer de qualquer ferramenta de inteligência artificial generativa. Não vos estou a contar isto para vos assustar, eu conto-vos isto porque é um conhecimento que nos permite usar a ferramenta com segurança. Ora, uma pessoa que sabe que o Copilot pode errar, vai sempre rever o conteúdo que ele produz. Uma pessoa que não sabe, que pode assinar, por exemplo, um documento com um erro grave sem se aperceber. Então, é importante que este erro, é importante nós sabermos que este erro pode ter consequências sérias e reais, não só para o serviço, para a instituição, como também para o cidadão ou como para nós próprios. E chegámos ao ponto que eu sei que preocupa-vos muito e com toda a razão. Na função pública, nós trabalhamos com dados pessoais dos cidadãos, com informação de natureza sensível, com documentos que têm implicações legais. E a pergunta natural é: posso confiar nesta ferramenta com estes dados? A resposta honesta e a única que respeita a vossa inteligência é: depende. Depende de qual a versão que vocês estão a usar, depende de como é que a organização a configurou, depende do tipo de dados que introduzem no sistema, ou seja, no Copilot 365, a Microsoft assume aqui compromissos contratuais claros, ou seja, os dados dos utilizadores não são usados para treinar os modelos de inteligência artificial. Os dados vão sim ficar guardados dentro de um ambiente seguro, o chamado tenant da organização. Existe aqui registros de auditoria, existem controles de acesso, a ferramenta foi desenhada tendo em conta os requisitos do RGPD. Mas, e este mas é muito importante, isto não vos exime de responsabilidades como utilizadores. Ou seja, continuam a ser vocês e a vossa organização os responsáveis pelo tratamento de dados. Continuam a ser vocês quem decide o que introduzir na ferramenta. Não devemos colocar no Copilot dados pessoais que não sejam necessários para a tarefa. Não devemos colocar dados, não devemos usar o Copilot gratuito para tratar dados sensíveis, por exemplo. Nem devemos assumir que, porque a ferramenta existe e está disponível, a sua utilização é automaticamente conforme a lei. A AI é um instrumento. E como qualquer instrumento, seja ele um martelo, um veículo, um bisturi, ele pode ser usado com prudência ou com descuido. E aqui a responsabilidade é sempre de quem o usa. Deixem-me deixar aqui algo absolutamente claro, que é o Copilot não sabe de tudo, ele não tem sempre razão e não vai substituir o vosso julgamento profissional. Ele pode inventar factos, pode citar legislação que não existe, pode produzir texto que está excepcional, com uma estrutura perfeitamente correta, com o tom adequado, mas com as referências certas, só que ele contém, por exemplo, inexatidão grave no meio e faz isto de forma confiante, sem qualquer hesitação. E porquê? Porque quando erramos, nós sabemos que erramos e dizemos, olha, não tenho bem certeza daquilo que estou a dizer, ou eu acho que isto é um disparate. Ela não sabe que está a errar. Logo, como ela não sabe que está a errar, ela não pode admitir que está a errar. Então escreve o texto todo que lhe parece correto a dizer naquele momento. Então, nós nunca podemos assinar um documento que o Copilot redija sem o lermos com atenção. O que é que isto significa? Significa que nós não podemos delegar à máquina a verificação jurídica, por exemplo, de um despacho. Significa que a nossa formação, o nosso conhecimento de contexto, o nosso juízo profissional não é substituível. São, pelo contrário, o que vai tornar a ferramenta verdadeiramente útil. A combinação que produz resultados extraordinários é esta, é uma ferramenta poderosa nas mãos de um utilizador que é crítico e bem formado. Sem a segunda parte, a primeira parte é um risco.
Passemos ao que mais entusiasma os profissionais com quem eu trabalho, a produção documental. Ora, deixem-me fazer aqui outra pergunta. Que percentagem do vosso tempo de trabalho passam a escrever? Não a fazer trabalho de campo, não em reuniões, não a atender pessoas, apenas a escrever. Documentos, e-mails, informações, despachos, atas, pareceres, comunicações internas, relatórios. Acredito que muito. Nas formações que eu dou, eu quando faço esta pergunta, a resposta mais comum fica entre 40% a 60%. E estamos aqui a falar de uma fatia enorme do vosso dia de trabalho. E uma parte significativa dessa escrita é repetitiva, ou seja, ele segue padrões conhecidos, obedece a formalismos estabelecidos, repete estruturas que já foram usadas centenas de vezes. E é exatamente aqui que o Copilot pode ter um impacto imediato, mensurável e profundo. E antes de falarmos das aplicações práticas, precisamos de perceber um conceito fundamental, o prompt. O prompt é simplesmente a instrução que vocês vão dar ao Copilot, aquilo que lhe pedem, a forma como pedem. E a qualidade da instrução determina em grande medida a qualidade da resposta. Eu muitas vezes ouço dizer, afinal a IA não é assim grande coisa. As pessoas dizem que é espetacular, mas na verdade assim não é, que eu fiz uma pergunta e a resposta ficou muito aquém. Provavelmente porque a vossa pergunta também ficou muito aquém. Nós às vezes pensamos, olha, não lhe vou dar este contexto porque eu acho que é lógico. Aquilo que nós achamos que é lógico, a IA não sabe, porque ela não é uma pessoa. Então precisa de ser enquadrada para perceber porque é que para nós é lógico. E este é talvez o conceito mais importante de toda a formação em inteligência artificial e é também o mais subestimado. Portanto, nós ficamos frustrados porque pedimos pouco ou pedimos de forma vaga e depois vamos ficar desiludidos com os resultados. E a culpa não é da ferramenta, é de nós, é da nossa instrução. Imaginem dois exemplos. Se nós escrevermos, escreve um ofício sobre este pedido, o Copilot vai produzir algo, mas se nós genérico, sem contexto e provavelmente inútil. Agora, se nós dissermos, escreve um ofício em tom formal e institucional dirigido ao município João Silva, com o número do processo, a informar que o seu pedido de licença de obras foi aprovado com as condições constantes do parecer técnico de 15 de janeiro e a indicar que o alvará estará disponível para levantamento no serviço em prazo de 10 dias úteis. A diferença nos resultados é abismal. O segundo prompt vai produzir um rascunho que estará 80% a 90% do resultado final. O que é que nós temos que fazer? Que o rever. Mas o trabalho que nos ocupa mais tempo está feito. E há aqui esta competência nova que está a emergir e que dentro de poucos anos será tão básica quanto saber usar um processador de texto, que é saber comunicarmos eficazmente com os sistemas de inteligência artificial. Portanto, isto tem um nome que é Prompt Engineer, ou Engenharia das Instruções. E quem dominar esta competência terá uma vantagem real. E principalmente no nosso setor público, ou nos recursos são escassos, esta vantagem pode fazer toda a diferença entre um serviço eficiente e um serviço que vai estar constantemente sobrecarregado. Portanto, nem todos os documentos administrativos estão igualmente adequados ao uso do Copilot. Há uma escala de adequação que depende essencialmente de dois fatores: o grau de standardização do documento e as consequências de um erro. Os documentos que são altamente standardizados, com consequências limitadas em caso de imprecisão menor, são os mais adequados para nós começarmos. Estamos a falar do quê? Acusações de recepção, comunicações de rotinas, convocatórias, circulares, respostas a pedidos frequentes. Aqui o Copilot poupa-nos imenso tempo com risco mínimo. Agora, documentos com maior complexidade jurídica ou com consequências significativas, por exemplo, notificações de decisões administrativas, despachos com efeitos vinculativos, contratos, pareceres com relevância legal. Aqui já estamos a falar de um nível de revisão muito mais rigoroso. E o Copilot pode mesmo ajudar-nos na estruturação, no rascunho, mas nós temos sempre que o verificar. E há documentos em que o risco é muito alto para que a utilização do Copilot na redação principal não seja aconselhável sem uma revisão especializada. Atos administrativos com impacto direto nos direitos dos cidadãos, documentos de natureza judicial, informações que sustentam decisões de grande impacto. Ora, na administração pública, a escrita tem características muito específicas. Tem de ser clara, precisa, ao mesmo tempo imparcial, ao mesmo tempo isenta de ambiguidades. Ela tem de seguir normas de linguagem institucional, tem de refletir a seriedade e a fiabilidade do Estado. O Copilot, ele pode ser orientado para este tipo de escrita de forma muito eficaz. Vocês podem pedir, use a linguagem formal e institucional, evite as expressões coloquiais, mantenha um tom neutro e imparcial, segue as normas de escrita administrativa. Quanto mais específicos nós formos nas instruções, mais próximo do nosso padrão institucional será o resultado.
E uma nota que eu achei sempre muito importante, vocês podem usar o Copilot para melhorar textos que também já existem, não apenas para criar novos. Nós podemos dizer, olha, torna este texto mais claro sem alterar o seu significado. Verifica se há inconsistências neste despacho. Simplifica a linguagem deste regulamento, mantendo o rigor técnico. Isto são instruções perfeitamente viáveis e que podem transformar um documento difícil num texto acessível e preciso. Agora, o que é que eu vos quero dizer que não é muito importante? Vocês nunca devem delegar esta verificação final da legalidade de um ato administrativo ao Copilot. Nunca devemos delegar a confirmação de dados pessoais, datas, números de processos, montantes, prazos. Nunca devemos delegar a decisão sobre o mérito de um pedido e nunca devemos delegar a responsabilidade pela assinatura de um documento. E, acima de tudo, nunca devemos deixar de ler o que o Copilot produziu antes de o enviar. Isto parece-nos óbvio, sim, mas não é. A velocidade com que a ferramenta produz resultados cria aqui uma tentação de nós avançarmos rapidamente sem rever com atenção. Por favor, resistam a essa tentação. O tempo poupado na produção, ele tem de ser parcialmente investido na revisão. Depois, há aqui um paradoxo curioso no mundo em que nós vivemos. Ora, nós nunca tivemos acesso a tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil encontrar a informação certa no momento certo, de forma rápida e fiável. Na função pública, este paradoxo é especialmente grave, ou seja, a produção legislativa e regulamentar é enorme e constante. Os diplomas sucedem-se, alteram-se mutuamente, são revogados parcialmente, são complementados por portarias, por despachos, por circulares, os acordos coletivos de trabalho evoluem, as orientações das entidades reguladoras mudam, as decisões jurisprudenciais acumulam-se e quem tem tempo e capacidade para acompanhar tudo isto? Ninguém. E é essa a resposta honesta. Nenhum profissional, por mais dedicado que seja, consegue acompanhar sozinho toda a produção normativa relevante para o seu trabalho. O que acontece na prática? É que se nós trabalharmos com o conhecimento que temos e complementarmos por pesquisas pontuais quando surge uma dúvida específica, essa pesquisa, por sua vez, vai consumir tempo, o tempo que deveria estar a ser usado noutras tarefas. Então, eu preciso ser muito honesta convosco neste ponto. O Copilot, ele não é um motor de pesquisa em tempo real. A sua base de conhecimentos tem uma data de corte. Ele não lê o Diário da República de hoje, ele não tem acesso às bases de dados jurídicas oficiais em tempo real. Para nós consultarmos a legislação atualizada, temos que verificar aqui que normas é que estão em vigor, qual é que é a pesquisa jurisprudencial, que nós queremos que ele procure e continuar a precisar das ferramentas específicas. Nós continuamos a precisar do Diário da República, da base de dados dos nossos organismos, da própria Legislação Distrital de Lisboa, onde saem as leis e por aqui fora. E isto é uma limitação real, que é importante nós conhecermos, precisamente para não cometermos o erro de confiar no Copilot para fornecer informação jurídica sem atualização. E dito isto, onde o Copilot é extraordinariamente útil é naquilo que poderíamos chamar a segunda fase do trabalho com a informação. Ou seja, depois de nós termos informação relevante, processá-la, sintetizá-la, organizá-la e comunicá-la de forma eficaz. Imaginem que vocês têm na vossa secretária um regulamento de 120 páginas que precisam de resumir para uma nota informativa de 2 páginas destinada à gestão. Ou um relatório de auditoria com 80 páginas que precisam de extrair as 5 principais recomendações. Ou ainda uma série de pareceres jurídicos sobre a mesma matéria que precisam de consolidar numa posição única. Estes trabalhos, que normalmente levam horas, podem ser feitos em minutos com o Copilot. Não de uma forma perfeita, claro. Nós temos que rever, temos que ajustar, temos que garantir que nada daquilo que é essencial foi perdido ou distorcido, mas o trabalho de base, que é aquele mais moroso, fica feito rapidamente. E para além de resumir, o Copilot pode ainda reorganizar a informação, estruturar um documento que está desorganizado, identificar inconsistências entre documentos diferentes, criar um índice a partir de um texto extenso, extrair todos os prazos de um regulamento e apresentá-los numa tabela clara. Mas há também um uso do Copilot que muitos ainda não exploraram e que ele pode ser muito valioso, usá-lo como um interlocutor de pesquisa. Em vez de começarmos uma pesquisa a partir do zero, podemos perguntar ao Copilot, olha, que legislação é que regula a contratação de trabalhadores em funções públicas por contrato a termo? Não para obtermos aqui uma resposta definitiva, porque nós precisamos, obviamente, de verificar as fontes primárias, mas para termos um mapa inicial do tema, quais é que são os diplomas relevantes, quais as entidades competentes, quais os procedimentos principais. É como termos um colega que lê imenso e que, no fundo, que nos vai fazer uma primeira triagem do tema antes de nós irmos à pesquisa formal. Poupa-nos tempo e, de facto, ele começa a partir do zero e depois nós já só temos que continuar.
Que é também importante perceber? Que toda a informação que o Copilot produziu ou sintetizou antes de ser usada num documento oficial tem de ser validada nas fontes primárias. Não é apenas uma questão de rigor, é uma questão de responsabilidade. Quando nós assinamos um despacho, uma informação, um parecer, estamos a assumir a responsabilidade por aquele conteúdo. Não é possível invocarmos como justificação para um erro que foi aquilo que o Copilot disse. Não é possível escondermos através de uma ferramenta. Esta responsabilidade que é nossa e é também a nossa proteção. É o que garante que a administração pública continua a ser gerida por pessoas que pensam, que decidem e que respondem pelos seus atos. Já receberam ou viram alguém receber uma carta de um serviço público que parecia escrita numa linguagem estrangeira? Frases intermináveis, referências cruzadas a diplomas legais, terminologia técnica sem qualquer explicação, um formato intimidante. E no final, o cidadão não percebeu nada daquilo que estava a ser pedido, qual era o prazo, o que acontecia se não agisse. E isto não é má vontade, não é desrespeito pelo cidadão. É o produto de um sistema que foi construído ao longo de décadas com a prioridade para a precisão jurídica, sem paralelo investimento na clareza comunicativa. Um sistema em que as pessoas que escrevem têm formação jurídica ou técnica, mas raramente formação em comunicação acessível. E o resultado é uma separação profunda entre o Estado e os cidadãos que deviam servir. Uma separação esta que vai alimentar desconfiança, que vai criar reclamações evitáveis, que vai sobrecarregar os serviços com pedidos de esclarecimento que podiam nunca ter sido necessários. Ora, o Copilot ele não vai resolver este problema de forma mágica, mas pode ser uma alavanca para o atacar. Uma das capacidades mais imediatamente úteis do Copilot para a comunicação pública é exatamente esta. Traduz linguagem técnica em linguagem clara e acessível sem perder o conteúdo essencial. Vocês podem ter um texto que está juridicamente preciso e pedir ao Copilot, reescreve este texto em linguagem simples, adequada para alguém sem formação jurídica, mantendo toda a informação essencial, com frases curtas e uma estrutura clara. O resultado, após a vossa revisão, pode ser radicalmente mais legível, sem comprometer, claro, a correção do conteúdo. E isto é especialmente importante em certos tipos de comunicações, por exemplo, cartas de notificação de decisões administrativas, comunicados sobre alteração de serviços, estes documentos em que a clareza vai ter e tem um impacto direto na experiência do cidadão e na eficiência do serviço. A maioria dos serviços públicos recebe todos os dias pedidos de informação que são variações do mesmo tema, pedidos sobre prazos de processos, questões sobre documentação necessária, dúvidas sobre elegibilidade para apoio, esclarecimentos sobre procedimentos. Ora, cada um destes pedidos merece uma resposta personalizada, não apenas uma resposta automática, genérica, que os cidadãos vão reconhecer e que depois vai criar aqui frustração. Mas a base estrutural dessas respostas é muitas vezes a mesma. O Copilot ele pode ajudar a criar um repositório de respostas tipo bem redigidas, que depois são facilmente personalizadas para o caso específico. Imaginem o impacto. Em vez de cada funcionário escrever do zero uma resposta a um pedido que já foi respondido dezenas e dezenas de vezes, ele vai partir de um rascunho de qualidade, que só precisa de ajustes pontuais. O tempo poupado é real, a consistência da comunicação vai melhorar, a qualidade percebida pelo cidadão vai aumentar. O e-mail é uma das maiores fontes de sobrecarga no trabalho administrativo. Caixas de entrada com centenas de mensagens por tratar, fios de conversa que se perdem, respostas que ficam por dar porque não há tempo. O Copilot integrado no Outlook, ele vai conseguir ajudar-vos de várias formas e como, por exemplo, resumir estes fios de conversa longos para que vocês possam perceber rapidamente o estado de uma situação, sugerir rascunhos de resposta com base no conteúdo do e-mail recebido, ajudar a redigir mensagens que sejam mais delicadas, por exemplo, aquelas que têm de comunicar uma má notícia, recusar um pedido ou que gerir um conflito de forma clara, empática e profissional. E há um tipo específico de e-mail que nos consome muito tempo e desproporcional. O e-mail difícil. Aquele em que há um desacordo, ou em que a pessoa pode magoar, ou em que vocês precisam de ser firmes sem ser agressivos. E o Copilot, ele pode propor várias versões de uma mensagem desse tipo, com tons diferentes, e vocês escolham ou combinam elementos de várias versões. Ele nunca vai substituir o vosso julgamento sobre o que dizer, mas vai ajudar muito a encontrar as palavras certas para o fazer. Há uma questão que eu não posso ignorar, porque está atualmente no centro do debate europeu sobre inteligência artificial. Quando um cidadão recebe uma proposta, ele deve saber que foi produzida com o apoio da IA? Sim ou não? Ora, o AI Act, a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, que nós temos, e aliás já devíamos estar a aplicar, mas temos mesmo que começar a introduzir, eles já falam nestes requisitos de transparência sobre o uso do sistema de inteligência artificial em interações com cidadãos.
Não há aqui uma resposta definitiva e universal para todas as situações, mas a tendência regulamentar é clara. Para comunicações com impacto nos direitos dos cidadãos, a transparência é não apenas um valor, mas uma exigência legal. Os vossos organismos precisam de desenvolver políticas internas sobre esta matéria, precisam de decidir caso a caso o que é comunicado ao cidadão sobre os IA e vão também precisar de garantir que, independentemente das ferramentas usadas, a responsabilidade pela decisão continua a ser nossa e identificável. Deixem-me só diminuir aqui um bocadinho. Ok. A administração pública é, paradoxalmente, uma das maiores produtoras de dados do país. Indicadores de desempenho, relatórios de atividades mensais, dados estatísticos sobre utilizadores de serviços, resultados de inquérito, registro de processo, taxa de resolução, tempos de espera. Estes dados existem, são recolhidos e são arquivados. E na maioria dos casos não servem para nada. Vão ficar fechados num fecheiro Excel qualquer, num computador, para um canto onde ninguém vai abrir. Em relatórios anuais que são produzidos porque a lei obriga, mas que ninguém lê com atenção. Em sistemas informáticos que vão criar estatísticas automáticas que chegam ao fim do ano sem terem informado uma única decisão. Isto é um desperdício enorme, não de recursos tecnológicos, mas de conhecimento. Conhecimento que podia estar a melhorar serviços, a orientar decisões, a identificar problemas antes de se tornarem crises e que está simplesmente adormecido. A integração do Copilot, por exemplo, com o Excel e com o Power BI abre aqui uma possibilidade que até há pouco estava reservada a organismos com equipas especializadas de análise de dados, que é o quê? Que é tornar os dados que já existem em informação útil para tomadas de decisões. Vocês podem dar ao Copilot uma folha de cálculo com dados de reclamações, sei lá, que receberam nos últimos anos, e pedir, identifica os padrões principais. Que tipo de reclamações são as mais frequentes? Há variações sazonais, há serviços ou procedimentos específicos que concentram as reclamações e em minutos vocês têm uma análise que antes vos levaria a dias. Podem pedir também ao Copilot que crie gráficos que vão visualizar a evolução do indicador ao longo do tempo, que faça comparações de dados entre períodos ou entre serviços, que identifiquem anomalias ou tendências que merecem atenção. Podem inclusivamente pedir relatórios de atividades estruturados a partir de dados brutos. Vocês não precisam de saber programar, não precisam de dominar ferramentas de análise estatísticas, precisam é de saber fazer as perguntas certas. E isso, com alguma prática, está ao alcance de qualquer um de nós. Pensem num cenário concreto. Um dirigente que precisa de uma nota técnica que fundamente uma decisão sobre a reorganização de um departamento. A nota vai ter de ter dados sobre a distribuição atual do trabalho, identificar as ineficiências, comparar alternativas de reorganização, estimar o impacto de cada alternativa e apresentar uma recomendação fundamentada. Ora, com o Copilot, vocês conseguem estruturar esta análise de forma muito mais rápida e completa. Podem alimentá-lo com os dados que têm, pedir-lhe que ele os organize, sintetize, pedir que estruture também a nota seguindo uma metodologia de análise rigorosa, pedir-lhe que identifique fatores que podem ter sido esquecidos e o resultado não vai ser uma nota final. Vai ser um rascunho sólido, forte, que vos dá um ponto de partida muito mais sólido do que uma página em branco. Mas há limites, claro, e nós precisamos de os ter sempre presentes. O Copilot vai trabalhar com dados que lhes são fornecidos. Se esses dados tiverem erros, ele não os vai detectar. Ele vai trabalhar como se eles fossem verdadeiros. Se o contexto específico da vossa organização não está representado nos dados, as conclusões podem estar erradas. A análise de dados exige sempre o nosso juízo, a nossa análise. Portanto, ele exige conhecimento do contexto que os dados têm, porque eles não vão conseguir retirar essa informação. Exige a capacidade de questionar se os dados estão a contar a história certa ou se há algo importante que não está a ser medido. E há um risco específico que vale a pena mencionar, que é a confiança excessiva em análises geradas por IA. Isto pode criar uma ilusão de rigor sintético e científico onde não há. E, na verdade, até pode ser uma simplificação excessiva. Os números parecem objetivos, as análises podem parecer sólidas, mas a qualidade da análise depende sempre da qualidade dos dados e das perguntas que foram feitas. Esse juízo não é automatizável, é nosso. Então, quero falar sobre algo que eu considero verdadeiramente transformador. O Copilot não é uma ferramenta isolada. É um fio que atravessa horizontalmente todo o ecossistema do Microsoft 365.
Quando o Copilot está integrado com o Teams, ele pode fazer uma coisa que parece simples, mas que poupa tempo, muito tempo, que é resumir automaticamente uma reunião. Não estiveram presentes, o Copilot consegue produzir uma síntese, perdão, com os principais pontos discutidos, as decisões tomadas, as tarefas atribuídas e os prazos definidos. E em 2 minutos, vocês conseguem saber o que é que se passou em 2 horas de reunião. Quando ele está integrado com o SharePoint, o sistema de gestão documental, que muitos organismos públicos já usam, podem perguntar ao Copilot, em linguagem natural, questões sobre os documentos que estão guardados na organização. Por exemplo, qual é a política atual sobre o teletrabalho, que procedimento existe para uma requisição material, qual foi a decisão tomada na última reunião de direção sobre o projeto X, e ele, o que é que vai fazer? Vai buscar a informação aos documentos que existem na organização e sem precisarem de saber exatamente onde esses documentos estão. Isto é muito importante e muito poderoso, especialmente em organizações grandes, com grandes anos de produção documental, onde localizar a informação certa em si acaba por ser um trabalho muito significativo. Um dos ganhos de produtividade mais tangíveis e imediatos vem da automatização de tarefas que são repetitivas e de baixo valor acrescentado. Pensem por um momento em quantas vezes por semana vocês fazem exatamente a mesma coisa. Enviam o mesmo tipo de e-mail, preenchem o mesmo tipo de formulário, criam o mesmo tipo de convocatória de reunião, formatam o mesmo tipo de documento seguindo um modelo. O Copilot consegue-vos ajudar a criar modelos reutilizáveis para cada um destes tipos de documentos. Pode ajudar a automatizar partes do processo do preenchimento, pode sugerir fluxos de trabalho que tornam as tarefas recorrentes mais rápidas e menos propensas a erro. Nós não estamos a falar de substituir pessoas, e eu quero ser muito clara neste ponto. Nós estamos a falar em libertar as pessoas das partes mais mecânicas e repetitivas do seu trabalho, para que elas possam, de facto, dedicar mais tempo e energia àquilo que verdadeiramente requer a nossa capacidade, que é o julgamento, a relação com o cidadão, a resolução de situações complexas, a inovação do serviço público. Há um aspecto do Copilot que ainda é pouco explorado, mas que tem um potencial enorme. A ajuda na gestão de tempo e prioridades. Por exemplo, se o vosso calendário estiver sincronizado com o Outlook, o Copilot pode ainda ajudar a identificar sobreposições, a otimizar a organização do dia, a garantir que as tarefas prioritárias tenham de facto espaço no vosso calendário. Ele pode também ajudar a planear projetos. Nós dizemos algo como: tenho de entregar este relatório daqui a 3 semanas. Quais são as principais tarefas? Como é que eu devo distribuí-las pelo tempo disponível? Que dependências existem entre elas? É quase como termos um assistente pessoal de planeamento disponível a qualquer altura. E agora que estamos a chegar ao fim, vamos falar sobre um ponto que acaba por ser o mais negligenciado, mas o mais determinante para o sucesso, que é a adoção responsável desta ferramenta na vossa organização. Ela não vai acontecer automaticamente. Não basta nós comprarmos licenças e dizer às pessoas: olhem, usem o Copilot. A adoção bem-sucedida exige um plano, exige perceber quais é que são os processos em que o Copilot traz mais valor para o vosso serviço específico, exige identificar quem precisa de formação, que tipo de formação e em que sequência. Exige ainda desenvolver orientações internas sobre aquilo que é permitido e o que não é, que dados podem entrar na ferramenta e quais é que não devem, exige criar mecanismos de acompanhamento para perceber se a adoção está a correr bem, e exige também monitorizar os riscos dos erros, da dependência e do uso inapropriado. E exige, acima de tudo, uma mudança de cultura. E estas mudanças de cultura não se decretam, elas cultivam-se com formação, com exemplos, com espaço para experimentar e errar de forma segura e com lideranças que dão um exemplo. Os organismos que estão a conseguir resultados com a inteligência artificial não são aqueles que compraram as melhores ferramentas, são os que investiram em preparar as pessoas em saber usar bem. Quero terminar com a reflexão que para mim resume tudo aquilo que nós falamos, que é: vivemos num momento de transição, e não é um exagero usar esta palavra. A IA não é uma moda passageira, não é uma tecnologia em fase experimental, não é um tema apenas para as empresas tecnológicas ou para académicos, é uma realidade que está agora, neste momento, a transformar os locais de trabalho em todo o mundo, incluindo progressivamente a administração pública. Em países como a Estónia, a Holanda, o Reino Unido, os organismos públicos já estão a integrar ferramentas de IA em processos concretos, na triagem de pedidos, na produção documental, na análise de dados, na comunicação com os cidadãos. Nós estamos à margem desta tendência, não estamos muito à margem.
está, como em muitas transições tecnológicas, no momento em que as escolhas que nós fazemos vão determinar onde é que nós estaremos daqui a 5 anos. E o que distingue estes organismos que fizeram bem esta transição daqueles que ficam para trás não é a tecnologia. A tecnologia está disponível para todos, as ferramentas são iguais. O que muda são as pessoas. São os profissionais que percebem o que estas ferramentas fazem, que sabem usá-las com competência e com sentido crítico, que compreendem os seus limites tanto quanto o seu potencial e que conseguem integrá-las de forma responsável no seu trabalho cotidiano. Percorremos aqui os fundamentos do Copilot, as suas implicações para a privacidade e conformidade legal, vimos o potencial na redação documental e na criação de instruções eficazes, discutimos aqui a gestão e a síntese de informação com atenção às limitações que não podemos ignorar, a comunicação com o cidadão e os desafios éticos que esta coloca. Também vimos que os dados já existem, que podem ser transformados em conhecimento útil para a decisão. E terminamos com a questão da adoção responsável nas organizações, que é, no fundo, a questão mais importante de todas. Há muito mais a explorar. Isto é um tema que merece um grande aprofundamento e que vai muito além desta hora que temos aqui para este webinar. Há exercícios práticos com casos reais do vosso contexto profissional, há competências específicas a desenvolver, há questões de conformidade com o AI Act que precisam de ser trabalhadas com detalhe, há uma literacia digital que se vai construir progressivamente com o tempo e com a prática. Mas antes de terminar, quero-vos deixar aqui uma pergunta que eu acho que resume tudo, que é, no mundo em que nós vivemos, onde as ferramentas de IA estão a mudar a forma como nós trabalhamos, na administração pública, nas empresas, nas profissões liberais, em todo o mundo, podemos dar-nos ao luxo de não sabê-las usar. Podemos dar-nos ao luxo de deixar que essa lacuna de competência se alargue enquanto o mundo à nossa volta avança. Cada um de nós tem que responder esta pergunta por si mesmo, mas a minha convicção, depois de anos a trabalhar aqui na relação entre o direito e a tecnologia, é que a resposta é muito clara e nunca houve melhor momento para agir do que agora. Olhem, antes de terminar ainda, gostava só de falar sobre alguns assuntos, que é algumas dúvidas que me fazem, antes de ver as vossas, algumas que já me fizeram, que era, posso usar o Copilot com dados pessoais dos cidadãos? Olhem, isto depende muito da versão que vocês tenham. O Copilot para o 365, quando implementado, já estamos a falar daqui de ter algumas garantias contratuais, com o RGPD, os dados ficam dentro do ambiente seguro do tenant da organização e não são usados para treinar modelos. No entanto, a responsabilidade pelo tratamento destes dados continua a ser vossa e continua a ser do organismo. Portanto, a regra prática é só introduzir dados pessoais quando eles são estritamente necessários para a tarefa. O Copilot envia os nossos documentos para os servidores externos. No caso do Copilot, do 365, o processamento vai ocorrer dentro do ambiente da organização, com as pessoas que fazem parte das pessoas garantidas dentro desta aplicação. Portanto, depende se vocês têm o Copilot gratuito, onde estas garantias já são muito mais limitadas. É essencial que vocês saibam qual é a versão que vocês têm. Usar o Copilot para da versão gratuita para a função pública não é aconselhável de todo, há muita informação sensível e este gratuito não tem as mesmas garantias de privacidade que o Microsoft 365 tem. Se o Copilot pode inventar legislação e se podemos confiar naquilo que ele diz, ele inventa legislação, todos inventam, tem estas chamadas alucinações, e isto é um dos pontos mais importantes que nós temos de ter em consideração. Portanto, todos os sistemas de IA generativa podem produzir texto que esteja aparentemente correto, mas que contenha factos que não os tenham. Portanto, nós temos sempre que verificar aquilo que nos é dado. E o que eles nos dão é um ponto de partida, é um rascunho e nunca o resultado final. Se ele conhece a nossa legislação parcialmente, ou seja, a base de conhecimento do Copilot, ele tem uma data de corte, portanto, ele não consegue aceder às nossas bases jurídicas atualizadas, ele pode nos fazer um mapa jurídico de um determinado tema, identificar diplomas, mas atenção que a verificação é sempre nossa. Como é que fazemos para obter resultados úteis? A questão do prompt. Quanto melhor e mais específico for o vosso prompt, melhor será o resultado. E agora vou ver as vossas perguntas, ou peço-vos, por favor, se vocês tiverem aqui alguma pergunta para fazer. Obrigada, Marta, antes de mais, pela sua intervenção, sempre muito esclarecedora.
Eu vou começar só por responder aqui a uma questão de uma participante e que provavelmente será comum a muitos que entraram, talvez não logo no início. Nós vamos partilhar na próxima semana por e-mail, vamos informar quer o link para a gravação, quer para a apresentação. Portanto, Olha, Isabel, essa desculpe. era uma questão que eu queria já esclarecer, que provavelmente é útil para todos. Depois temos aqui uma pergunta, É não isso, sei vou se a Marta responder. está a ver. Já vi, já Quer? vi. Então, para o Excel, a pergunta que nos fizeram é qual é a licença do Copilot que temos de utilizar para que seja possível a integração com o Excel e com o PBI. Então, para o Excel, a integração com o Copilot, ela está incluída no Microsoft 365 Copilot. E, portanto, estamos a falar de mais ou menos 30 € por mês por utilizador. Agora, não são necessários aqui requisitos de capacidade adicionais, eles funcionam dentro do limite normal do Microsoft 365. Para o Power BI, a situação é mais complexa e um bocadinho mais cara. É necessário que a organização tenha uma capacidade paga do Microsoft Fabric ou a capacidade Power BI Premium, uma licença de Power BI Pro ou Premium per User isolada, acaba por não ser suficiente, porque o Copilot requer aqui alguma capacidade organizacional dedicada. Então, na prática, a integração do Copilot com este Power BI requer aqui uma capacidade dedicada, o que representa aqui um custo um bocadinho mais significativo. Temos outra questão. Marta está a ver. Estou a ver. Respondendo a isto numa área ideal, na sua opinião, qual a app ideal a usar pós e contas? ChatGPT depende do que é que vocês quiserem fazer com cada ferramenta. A pergunta que fizeram foi qual das ferramentas de IA generativa é que eu aconselhava, por exemplo, o ChatGPT ou o Copilot, há imensas ferramentas, não é? ChatGPT, Copilot, a Gemini, o Cloud, o Perplexity, cada dia que nós acordamos aparece uma nova. Vai depender muito das vossas funções e do que é que vocês quiserem fazer, porque cada ferramenta destas tem a sua própria personalidade e é adequada a determinadas ocasiões. Mas se todos vocês trabalharem em organização pública, administração pública, sem dúvida o Copilot, porque facilita imenso estar integrado dentro do vosso sistema, ou seja, ele consegue resumir e-mails, consegue-vos ajudar com documento Word, consegue-vos ajudar com documento Excel, está dentro do 365 o Copilot. Se vocês quiserem usar outras fora desta, relativamente à administração pública, depende muito da vossa área. Por exemplo, na minha área jurídica, dos que eu mais uso é o Cloud, nem é o ChatGPT que é o mais conhecido. Portanto, lá está, depende muito do vosso trabalho, daquilo que vocês façam no vosso dia-a-dia. Ora, temos aqui outra questão. Em que versão do Outlook temos o Copilot integrado? Pelo menos na Pro já tem. Na versão gratuita não tem, mas na Pro já tem. Resta saber se vocês têm o Pro ou se têm o Enterprise. O Enterprise, que é aquilo que eu falei, é o que vos dá uma garantia maior. Agora, se vocês tiverem só o Pro, têm que perceber qual é a garantia que vos dão em relação aos dados sensíveis. Mas a versão gratuita não nos dá acesso ao Outlook. Fizeram uma pergunta do que é o Power BI. O Power BI é uma ferramenta de análise de dados e que está relacionada com a visualização da Microsoft. Ou seja, em termos simples, ele permite transformarmos dados, por exemplo, folhas de Excel, bases de dados, sistemas internos, em relatórios, se nós assim o pretendermos. Na função pública serve muito para coisas, por exemplo, acompanhar indicadores de desempenho, ver a evolução de processos, comparar dados entre os departamentos, identificar tendências e por aqui fora. Claro que sim, obrigada a todos por estarem aqui, obrigada por terem vindo e, acima de tudo, obrigada por estarem suscetíveis a este tema e terem esta curiosidade de começarmos a usar a IA, porque a grande diferença vai ser depois quem usa a IA e quem não usa, porque a nossa produtividade vai sem dúvida aumentar e estas ferramentas servem para isso, servem para nos ajudar e nos auxiliar. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e um excelente fim de semana. Muito obrigada a todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.